Agora, saindo um pouco da HBO Max, porque eu acho que não é só dela que podemos falar, porque na minha pesquisa eu pensei, ok, beleza, só tá a HBO Max, mas não. A Netflix já deu, já deu o seu passinho e no começo de junho, de acordo com uma reportagem da Bloomberg, ela reportou que a Netflix contratou uma ex-executiva da Apple, ou que ficava na Apple Podcasts, para liberar as operações de podcast da empresa. O nome dela é, talvez eu fale errado, Jerry Eaton. É um N, uma apóstrofe, Jerry Eaton. E ela vai gerenciar os podcasts já produzidos pela empresa que majoritariamente falam sobre o conteúdo original do gigante do streaming. E alguns desses podcasts incluem o Behind the Irishman, o The Crown, The Official Podcast, que relatam sobre os bastidores do filme indicado ao Oscar do diretor Martin Scorsese e da série ganhadora de diversos Emmys. Esses são dois de muitos que já existem, né? De fato, eles até têm um podcast que não é focado, não é específico em uma só série. A partir do momento que algumas séries que têm um certo destaque vão saindo, eles fazem esse behind the scenes, eles fazem esses bastidores durante todos os episódios. Ou seja, se a série tem 8 episódios, você vai ter 8 episódios falando exclusivamente da série. Mas é aquilo que eu falei um pouquinho da questão da Netflix, da HBO, eu acho que eles podem sim fugir um pouquinho desse conteúdo, eles podem fazer um conteúdo um tanto diferente, não necessariamente gastar aquele dinheiro, a não ser que já esteja no contrato, de você pegar o diretor do filme, ou o diretor da série, ou o ator principal da série, e você colocá-lo para conduzir. Porque, como eu digo aqui no Lean Podcast, muitas vezes, e também digo nas lives que eu faço aqui com a Full Sail, não necessariamente se você for uma personalidade, uma pessoa famosa, uma celebridade, você não é necessariamente um bom entrevistador, um bom apresentador. Então, talvez eles podem sim colocar uma pessoa mais neutra que converse com todas essas pessoas, seja ela famosa ou não. O Edgar aqui no Instagram falou: acho que disponíveis elas estão. Desculpa se estiver errado, mas em questão de conteúdo da HBO eu não consigo nem comparar com a Globo. Eu acho que se eu entendi bem aqui, Edgar, você disse que a HBO é muito maior que a Globo. Não é isso? Enquanto ele concorda aqui, eu continuo com a minha pauta aqui falando sobre a Netflix. Um dos jornalistas que eu sigo, que eu acompanho bastante, sobretudo no meio de entretenimento, o Lucas Shaw da Bloomberg, ele disse que a Netflix enxerga os podcasts primariamente como um meio de promover suas séries e filmes e mantém o setor dentro do departamento de marketing. Sim, pelo que eu também pude observar, não existe um setor especificamente dedicado para podcasts. Talvez seja a hora que a Netflix invista, né, ou pelo menos crie esse setor que faça isso, porque é como eu venho dizendo. Você simplesmente pegar e criar podcasts, ainda que eles sejam um pouco mais baratos, né, é um meio de comunicação, um meio de criação de conteúdo um pouco mais barato do que outras séries, você simplesmente utilizar isso para promover as suas séries ou os seus filmes, talvez seja uma abordagem diferente. Mas quem sou eu para duvidar do que a Netflix está fazendo? Eles estão muito bem das pernas nesse aspecto. Mas se a gente quiser fazer, se eles quiserem se destacar, ou se isso for já que eles estão contratando pessoas da Apple para cuidar dessa área, acredito eu que eles queiram começar a se destacar lentamente na indústria de podcasts. Então, se eles forem fazer isso, eu acho que eles têm um time criativo muito bom e eles podem começar a desenvolver histórias para serem exclusivas na Netflix. Não sei se criar um conteúdo de áudio, né, uma abazinha específica dentro do aplicativo da Netflix, mas acredito que eles possam fazer algo diferente. Eu já falei aqui algumas semanas atrás que a Netflix, na questão de games, ela estava, acho que aportando, né, bancando alguns videogames na produção de videogames para que possivelmente eles se convertam em séries adaptadas depois. Nesse caso, no podcast também a gente trouxe aqui algumas semanas atrás também a questão que a Netflix supostamente já estaria investindo em certos podcasts para que eles possam ser adaptados. E eu concordo que isso pode ser uma estratégia, já que, como eu disse, a produção de uma série em podcast, a produção de uma temporada completa de podcast custa muito menos do que até propriamente um piloto de uma série. Então, caso a Netflix faça isso, ela pode utilizar dos recursos que ela tem hoje disponível, né, na parte de marketing, que eles são muito fortes,
Eles podem criar um podcast exclusivo para a plataforma, ou até mesmo se eles quiserem colocar em todas as plataformas de streaming, e fazer com que essa série de podcast ou com que esse programa viralize, e aí, dependendo, já tendo uma audiência construída, fazer uma seleção excelente na questão dos atores e dar uma adaptação audiovisual, porque aí fica muito mais simples, fica tudo in-house. Eles fazem tudo, eles cuidam de tudo, eles produzem o podcast, eles têm os roteiristas já dentro de contratos, eles podem reutilizar o que eles já têm, dentro da empresa, e fazem o marketing, promovem, se tudo der certo, vão ter um podcast com vários downloads mensais ou por episódio, e não custa nada para eles depois fazer uma adaptação audiovisual. O Vitor disse aqui que é quase natural a Netflix ir entrando nos podcasts, deve acontecer com tudo no futuro. No caso da Netflix, Vitor, eu acho que é mais natural do que outras plataformas, porque a Netflix não tem papai que banque ela. A Netflix é sozinha e a Netflix ela precisa começar a monetizar de alguma outra maneira, porque ela viu que ela precisa ganhar dinheiro de uma outra fonte para poder continuar investindo nessas produções milionárias que ela tem, já seja original ou em licenciamento de conteúdo, que continua sendo uma das principais fontes, já que outros serviços de streaming estão começando a tirar os seus conteúdos e colocando exclusivamente em suas plataformas de streaming. Nós já vimos que a Netflix já deu um passo na criação na questão de games, possivelmente veremos no futuro. A gente já viu a questão de venda de merchandise. Então, hoje em dia, o podcast talvez seja uma solução, mas isso talvez demore um pouco mais. Obviamente, é muito mais fácil você conseguir um patrocínio. Se você for na Netflix, né, você pode já criar uma série que tenha um patrocínio, né? Ou se você quiser vender essa série, fazer uma parceria e colocar o podcast dentro da plataforma da Netflix, tem diferentes abordagens que você pode fazer. Mas eu acho que para a Netflix é um caminho um tanto simples de ver, de tomar, já considerando novamente que o podcast é um tanto mais barato do que as produções milionárias que a Netflix produz todos os anos, né? As milhares de produções que a Netflix produz todos os anos. Continua sendo, né, muito mais fácil você captar a atenção da sua audiência você tendo uma imagem para ver, mas hoje em dia fica até mais fácil, já que todo mundo, tem muita gente ainda continua em casa, mas quando tudo voltar a, entre aspas, normalidade, né, ou as pessoas começarem a sair um pouco mais, talvez seja uma opção extra, já que você terá conteúdo que essas pessoas possam somente escutar, já que todo mundo, né, me incluindo, tem uma necessidade enorme de consumir conteúdo para ficar para ficar a par do que está acontecendo no ramo do entretenimento, ou até propriamente para se distrair. Então, talvez seja um approach bem interessante que a Netflix possa fazer. E só para fechar aqui na Netflix, segundo eu vi, eu não sei se no Brasil está disponível, porque eu não achei essa, então quem tiver Android pode me dizer que na Netflix existe uma opção chamada Video Off, onde você pressiona um botão e a função desliga a tela e permite que o usuário apenas ouça o conteúdo. Ou seja, eles já fizeram um teste para as pessoas que possuem Android, onde você simplesmente escuta a sua série, escuta o seu filme em formato de podcast. Aí, se alguém tiver Android que estiver assistindo essa live e puder dar um pulo rápido no aplicativo da Netflix e quiser me dizer se isso funciona aqui no Brasil ou não, eu agradeço. Mas essa é uma das coisas que a Netflix já testou, então já é meio que uma tentativa de se criar podcasts, mas você está escutando somente a sua série em áudio, o que é um tanto bizarro se você quiser acompanhar essa questão audiovisual. Mas enfim. Agora mudando de streamer, temos a Globoplay. A Globoplay já fez essa questão de podcasts exclusivos, não está criando nesse momento, foi uma parceria que ela fez com a B9 e ela incluiu na plataforma da Globoplay, né, na plataforma de vídeo onde você tem todas as suas séries, você pode escutar os podcasts Braincast e Mamilos, que são dois dos principais podcasts do Brasil. Eles vão ser promovidos e comercializados pela Globo, que se torna parceira de mídia exclusiva de ambos os programas. Porém, vale ressaltar que os podcasts continuam disponíveis em outras plataformas e que a B9 segue sendo a produtora e distribuidora,
Vale ressaltar que os podcasts continuam disponíveis em outras plataformas e que a B9 segue sendo a produtora e distribuidora do conteúdo. Então é só meio que uma abordagem que a Globoplay fez, trava-línguas aqui, para ter um conteúdo um tanto diferente dentro da sua plataforma que não sejam as novelas que você está acostumado a ver, ou as séries produzidas, ou as séries licenciadas internacionalmente. E por último, para fechar essa grande questão dos podcasts em plataformas de vídeo on demand, né, em plataformas de streaming de vídeo, a Apple TV Plus, em abril deste ano, lançou uma série não ficcional chamada The Line, que conta a história de Ed Gallagher, um Navy SEAL americano acusado de cometer crimes de guerra antes de ser absolvido de todas as acusações, exceto a de posar em uma foto com um cadáver. Meio bizarro essa história, mas é verídica. O interessante desse podcast é que ele segue muito a linha de podcast de investigação e não ficcional. Ele entrevista o próprio Ed Gallagher, ele entrevista a esposa, ele entrevista pessoas que participaram da história. Então, é reportagem investigativa. Então, ele traz um conteúdo muito rico para quem gosta desse tipo de podcasts e está disponível na Apple TV Plus, pelo menos nos Estados Unidos. Aqui, eu não tenho Apple TV Plus, eu não consigo confirmar para vocês. Mas o interessante da abordagem dessa série é que ela é uma prévia de uma série audiovisual que irá ser estreada. Então, para você entender o que acontece na série, você primeiro tem que escutar o podcast e depois vai ter a série que será estreada na Apple TV Plus. Isso, na minha opinião, é uma das estratégias, até comentando o que eu estava falando para você, Vitor, é uma estratégia que pode ser muito utilizada. Eu não me lembrava dessa informação quando eu estava falando para você da HBO Max, mas essa pode ser uma estratégia, sim, nessa criação de conteúdo. Você combina as duas coisas e integra elas na mesma plataforma. Porém, vou repetir mais uma vez, a questão do podcast, ela só vai ser bem executada nessas plataformas de streaming de vídeo on demand se você criar e se você facilitar a navegação do seu usuário, onde você não precise ficar digitando a série que você quiser, ou até mesmo se você não souber que existe podcast dentro da plataforma, se você colocar simplesmente uma abinha que diz podcasts e você quiser acessar ela dentro do no seu celular, fica muito mais fácil das pessoas que têm essa vontade, que gostam de podcasts, elas podem sim consumir o conteúdo em podcast e também ficar qualquer coisa, assistir alguma série, né? Assistir algum capítulo, assistir alguns minutos de uma série. Então, a plataforma de streaming só tem a ganhar porque é mais tempo que o usuário vai permanecer logado, vai permanecer ativo na plataforma, esteja ele escutando algo em áudio, esteja ele vendo algo em vídeo. É algo parecido com o que a Netflix fez quando ela criou meio que o competidor do TikTok, chamado... agora me fugiu o nome. Mas basicamente ele tem uma abinha onde você... Acho que hoje em dia já deve ter mais, já devem ter mais programas, mas era na parte de comédia. Você pegava e arrastava para cima, você assistia um pequeno clipe, como se fosse um teaser da série, e se você quisesse, você pode sim dar o play e começar a assistir a série. Então, é muito da competição que você tem pela atenção do seu cliente. Quanto mais tempo você mantém ele na plataforma, melhor para você.